Agora eu quero mostrar para você uma tentativa de furto, hein? Aconteceu no bairro Nova Brasília. O alvo? Uma loja, hein? Uma loja. Marginal chega, quebra o vidro. Quebra o vidro do estabelecimento. E o que acontece a partir disso, hein? Quem vai contar é o Felipe Bambassi. Vamos lá, na tela da tribuna. Criminosos, usuários de drogas, têm tirado o sono de moradores e trabalhadores do bairro Nova Brasília, zona oeste da cidade. Aqui na rua Minas Gerais, onde há diversos comércios, os empresários, os comerciantes estão preocupados com a atuação desses criminosos que estão quebrando portas, estão invadindo os locais, pegando dinheiro, pegando objetos de valor. E neste caso, não foi diferente. Uma loja que vende roupas, também perfumes. O bandido aparece em frente a esta loja, ele utiliza uma pedra e você consegue acompanhar no flagrante. Ele quebra a porta de vidro, também danifica a persiana e na sequência ele vai embora em direção ao bairro. A empresária, a comerciante Elaine, ela que é dona desta loja há pelo menos 3 anos, foi avisada do que aconteceu por aqui e é um prejuízo gigantesco. É um prejuízo muito grande, que a gente não está preparado para isso, né? A gente trabalha, luta e eles vêm e destroem o patrimônio da gente. Então não é fácil. E o que foi percebido por parte dos próprios comerciantes é que existe um grupo, e neste grupo há uma mulher que passa em frente aos comércios. Ela começa a olhar para ver a facilidade, a dificuldade que os criminosos vão ter de entrar no local e ela avisa, ela chama os comparsas para poder cometer o crime. É uma espécie de uma olheira da quadrilha. E esse bandido que taca a pedra, ele só não consegue entrar porque, perceba, há uma grade por trás e esta grade estava protegendo a loja. Eu tive que inclusive colocar alarme agora, eu não tinha alarme, tinha apenas o seguro da loja, mas para a gente dormir tranquilo agora, a gente precisou colocar esse alarme, que já é um custo a mais que a gente vai ter mensalmente. Então assim, não desejo para ninguém o que a gente passou, a gente teve que dormir aqui algumas noites, porque inclusive na noite que quebraram, eles tentaram voltar, como ele mesmo falou, e tentaram entrar na loja ou roubar o que estava nas araras. Então por isso a gente teve que dormir aqui, passar noites e dias, 24 horas, porque a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. A gente luta muito tempo para conquistar as coisas e eles vêm simplesmente em questão de segundos e querem quebrar o nosso sonho, destruir o nosso sonho. E está acontecendo uma sequência de furtos, porque o que você tem conversado, Elaine, com outros comerciantes, pessoal do mercado também que tem aqui perto, é que eles estão perambulando por aqui e realmente selecionando as vítimas. E também durante o dia, tem muita gente estranha passando aqui durante o dia, não só à noite, tá? Mas de dia também. Às vezes entra pessoas estranhas de fora, de outra cidade, e a gente fica com medo. Então, por isso foi mais um motivo que eu coloquei o alarme e se precisar a gente aciona o SOS e eles atendem prontamente. Eu precisei já nessa semana mesmo de uma situação que aconteceu e eles me ligaram perguntando se estava tudo bem. Então, infelizmente, a gente vive à mercê. Eu tive que ficar presa dentro da minha loja mais de 24 horas e os bandidos soltos. Isso é um absurdo. Como disse a Elaine, aquele que taca a pedra, que você vê na imagem, no flagrante, ele não age sozinho, ele retorna ao local. Ele retorna tentando invadir, ele não desiste. E com a ajuda dos comparsas, mas acaba encontrando uma dificuldade e depois ele vai embora. Mas sabe lá se ele vai retornar para cá para tentar novamente furtar o comércio da Elaine? Os trabalhadores ficam preocupados, os clientes também. E quando a polícia prende, infelizmente, o cara em poucas horas ou em poucos dias ele retorna para a rua. E ainda é alegado que não foi feito furto, foi apenas uma tentativa. Se fosse furto, se fosse isso, se fosse aquilo, tudo bem. Mas o próprio policial falou pra gente que foi uma tentativa. Então eles prendem, infelizmente a justiça vai lá, eles assinam um termo e são soltos. E a gente tem que ficar preso, e eles soltos. Depois que aconteceu essa situação comigo, várias pessoas vieram conversar e falaram que também já sofreram. Eu gostaria de juntar os comerciantes do bairro, de repente, de a gente fazer alguma coisa e pedir mais policiamento, pedir mais segurança para nós aqui, porque a gente está à mercê dessas pessoas. É o desabafo, o desespero de uma comerciante que pede por ajuda, que não aguenta mais ver essa situação que ela passou e a de outros amigos, colegas de trabalho, pessoas conhecidas do bairro que estão à mercê desses criminosos, usuários de drogas que estão causando esse transtorno para quem tanto trabalha, se dedica dia a dia aqui na cidade mais populosa de Santa Catarina.
É um marginal, é um sem vergonha e era uma dupla ainda, né? Que eu saiba aí, pela informação que a gente tem aí, é um homem que age e uma mulher que fica só de olho, observando aonde seria um local bom para eles entrarem. O Tanso, vale lembrar, que nem chegou a entrar, né? Tinha uma grade ali nesse local aí, pelo menos. Agora, quem paga a conta? É a pergunta ali embaixo, ali, ó. Quem paga a conta? É o dono do estabelecimento, que tem que pagar um seguro. Aí ele aciona o seguro, aí até o seguro vir colocar o vidro, quando tem seguro, né? Porque isso aí já aconteceu comigo, lá no sul, com a loja lá da minha esposa, da minha família. Aconteceu isso aí com a loja dela, e aí a gente não tinha seguro para cobrir isso aí. Teve que ir lá atrás de uma empresa, aí tem que comprar uma fechadura mais forte, aí tem que pensar em botar uma grade porque não tinha grade. Aí vai pro pau, né, o lucrinho do mês aí numa pequena loja, né? Quem paga essa conta? Porque o marginal não é. E olha que alguns deles aí recebem o tal do Bolsa Família ainda, né? Para dar uma ajuda aí. Mas ninguém vai lá bloquear o Bolsa Família para ajudar a pagar isso aí, né? Olha, gente, é um problema sério. E eu falo aqui ainda que recentemente a gente colocou uma reportagem no ar falando sobre moradores de rua e de que há oportunidade para eles saírem dessa vida. A oportunidade está ali. A Águas de Joinville promovendo um curso e depois tentando encaminhar ainda para o mercado de trabalho para quem quer sair dessa vida. E tem quem quer sim, tem gente que quer sair dessa vida. Agora, infelizmente, tem também aqueles do outro lado, né? Que querem viver à margem da lei. E isso não pode acontecer aqui na maior cidade do estado de Santa Catarina. Vão ter que ser responsabilizados. O problema é que a nossa lei ela é muito frouxa, né? Eu diria frouxa, porque... vai demorar. Ele é figura conhecida já, mas se for para a cadeia, meu amigo, 3 meses, 2 meses está fora. É só um passeio, né? Como eu já ouvi de morador de rua, que foi para a cadeia, voltou e disse que lá era um spa, tá? Eu já ouvi. Aí não estou inventando, não. É uma vergonha, né? O que a gente está passando é a sensação de insegurança e impunidade. E o empresário, a empresária, tem que dormir, passar a noite no estabelecimento comercial com medo do que vai acontecer.